Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você assistiu um filme brasileiro na Netflix? Um filme brasileiro bom. Não lembra? Então hoje eu vou te ajudar. Vou trazer 5 dicas de filmes brasileiros que eu assisti na Netflix que são efetivamente muito bons. Bons para além do entretenimento, do riso. Nos expande a percepção desse Brasil que é diverso, multicultural e que muitos de nós não tem como acessar isso presencialmente e em diversas culturas, visitar, fazer essa aproximação, e o cinema tem esse papel de nos levar um pouco desses espaços culturais, desses Brasis. Então, segue essa lista de 5 filmes, espero que você goste. Vamos lá! Ah, Edilana, mas eu não gosto de filmes nacionais, eu não gosto dessas histórias brasileiras, com baixo orçamento. Eu gosto de filmes com grandes produções, com milhares e milhares de dólares investidos, com universos paralelos, enfim. Isso também é importante assistir, mas assistir produção nacional é a gente se aproximar um pouco de nós, da nossa história, conhecermos quem somos. Não somente o que eu faço enquanto pessoa, mas o que nós fazemos enquanto nação, o que nós produzimos, o que a gente representa simbolicamente para o mundo, para pessoas que nunca vieram no Brasil, como simbolicamente a gente tem se comunicado a partir da nossa arte, a partir da nossa produção audiovisual. Se a gente não se apropria desse conhecimento cultural, dessa percepção de olhar o Brasil pelas suas multifacetas, a gente vira apenas o produto que está na moda, só repete o que está na moda, só sabe falar do que está na moda. E normalmente o que está na moda é o que é mais bem investido, mais bem estruturado. Porém, o que é mais bem estruturado financeiramente não necessariamente nos representa enquanto ser humano, não necessariamente representa as nossas percepções históricas, os nossos pontos de vista, as nossas sensações, as nossas emoções. Então, antes de mais nada, a gente precisa conhecer quem somos, a nossa história, nos nossos pontos de vista, nas nossas raízes, para depois a gente explorar outros universos, outras galáxias e aí por diante. Então é por isso que a gente vai fazer esse vídeo de hoje, falar um pouco sobre o cinema nacional, trazer um pouco dessas percepções e aproveitar que estão disponíveis na Netflix para a gente assistir enquanto não saem do catálogo, não é isso? A primeira produção que eu quero indicar é um filme de 2014 que eu assisti no Festival do Rio, se não me engano, de 2015, e se chama Olmo e a Gaivota. É um filme muito sensível, muito bonito, muito bem construído, dirigido pela Petra Costa e Leia Glub. Esse filme tem uma dedicação a estudar, a apresentar e a explorar a sensibilidade humana. Ele traz na sua protagonista, que é uma mulher que está passando por uma transição de vida, não vou dar aqui muitos spoilers, mas é uma mulher que está passando por uma transição de vida muito importante, que envolve a sua vida pessoal, a sua vida profissional, e ela tem que lidar com esse dilema de forma muito sensitiva. Ela precisa sentir todas as emoções e sensações que aquela transição lhe solicita. É um filme que explora a dualidade humana, né? O que eu quero enquanto ser humano, profissional, o que eu quero enquanto ser humano a partir da minha família, o que eu quero que a sociedade perceba de mim enquanto ser social, como eu me percebo nesse mundo, como eu sou inflamado pelo mundo quando as coisas saem um pouco do meu controle, saem um pouco dos meus planos e eu preciso lidar com aquilo. E quando isso envolve o nascimento de uma outra pessoa, aí já é um pequeno spoiler, né? O nascimento de uma criança, isso fica mais intenso, principalmente no corpo feminino, na estrutura feminina, que tem uma relação de troca muito mais profunda com essa experiência. Então é um filme que atravessa todos nós enquanto ser humano. Nós temos experiências paternas, maternas, nós somos pais ou mães, nós temos a relação de lidar com essas modificações ao longo da vida, essas escolhas. Então, se você que está em dúvida em qual filme assistir, começa por Homem e a Gaivota. Se você tiver também com a sua companheira ou com seu companheiro, convida ele para ver junto, que vocês dois certamente vão curtir muito essa produção nacional de 2014. E se esse filme for para sua lista, coloca aqui nos comentários o que você achou depois que você assistir. É muito importante ter essa troca das percepções com o público, beleza? O segundo filme que eu quero indicar para vocês chama-se O Último Cine Drive-In. É um filme de 2015, dirigido por Iberê Carvalho, e conta a história desses espaços Cine Drive-In, que era muito comum nos anos 80 e 90. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver em algum filme esse tipo de espaço, mas
Resumidamente, são estacionamentos, espaços abertos onde eram projetados filmes e as pessoas chegavam em seus carros, estacionavam, cada um em uma vaga, sintonizavam em uma estação de rádio que iria passar o áudio do filme e dali do seu carro pediam a sua pipoca e iriam assistir o filme. Essa era uma estratégia de democratizar, de ampliar o cinema para que mais pessoas pudessem ir a esses espaços e que muitas vezes não conseguiriam ir em uma sala, às vezes o cinema era longe, então esse drive-in levava o cinema para mais pessoas. Era uma estratégia bem interessante e que poderia, inclusive, ser revitalizada para os dias atuais. Inclusive, no período da pandemia, teve alguns eventos aqui no Brasil, e não sei se em outros lugares do mundo também, mas aqui no Brasil a gente viu de shows, eventos e palestras, onde as pessoas usaram a estratégia do drive-in para manter o distanciamento e conseguir interagir com o show que estava acontecendo, com a palestra que estava acontecendo. E espero que isso influencie para que mais eventos assim possam acontecer, inclusive que a gente possa ter experiência de cines drive-in pelo Brasil. Agora vamos lá para o filme. O filme é uma ficção leve que traz o espaço do drive-in como uma galeria de memória da vida daquelas pessoas, de uma família. Como essa família que cresceu e se desenvolveu dentro daquele espaço consegue lidar com aquelas emoções e o que eles são capazes de fazer, o que eles precisam fazer para resgatar esse espaço, para dar vida a esse espaço novamente. O filme ele aborda essa relação, né, do espaço drive-in que está ali desvalorizado, que está sendo visado pela prefeitura, pelas imobiliárias para virar uma outra coisa, virar um prédio, enfim, e como essa família que tem uma relação diferente com aquele espaço pode ressignificar a forma de lidar com aquilo, pode rejuvenescer o drive-in e quais são os motivos que levam a isso. Obviamente eu não vou falar quais são os motivos que movem a engrenagem do filme, mas é muito interessante de ver, né, quais são as relações emocionais, parentais, sociais que nos move quando a gente tem um apreço, uma percepção, um afeto por algo que é mais do que um objeto, mais do que um espaço. É algo que simboliza a nossa história. E o filme conta um pouco disso, é um filme emocionante, dá para chorar, dá para rir, dá para ver com a família, então pode chamar todo mundo, senta no sofá e dá o play nessa produção nacional de 2015, que certamente você vai gostar muito, e aí você deixa aqui no comentário o que você achou. A minha terceira indicação é o filme Aquários, lançado em 2016, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Esse filme já é um pouco mais conhecido, teve uma projeção positiva aqui no Brasil, teve uma posição positiva também no exterior. Eu imagino que você já tenha ouvido falar dele em algum momento aí nas listas de indicação da vida. Mas se você ainda não viu, eu vou te dar aqui alguns motivos para você assistir. É um filme que nos ajuda a refletir sobre a identidade. Quem somos para além dos nossos bens? Será que eu sou comprável? Será que eu tenho um preço? Será que as minhas memórias têm um preço? Será que o lugar onde eu morei a vida toda, que tem um simbolismo importante para mim, isso tem um preço? Então, um filme muito bem construído, muito bem elaborado, muito bem protagonizado, traz questões sensíveis do nosso cotidiano e que, acima de tudo, faz a gente refletir no que é realmente importante. Se nós estivéssemos no lugar de Clara, sendo pressionado para ceder algo que para a gente é muito importante, muito valioso, faz parte de nossa história, de nossa memória, nós cederíamos a tudo isso em troca de uma boa quantia de dinheiro ou a gente lutaria para defender a nossa história, lutaríamos para defender o que a gente acredita que é importante? Assiste o filme e deixa teu comentário aqui sobre essa dualidade, essas decisões e que é muito bem representado por esse filme. Minha quarta indicação é o filme Mais Forte que o Mundo, direção de Alfonso Poyar, lançado em 2016, que conta a história biográfica do lutador de MMA José Aldo. É uma ficção muito bem construída que traz diversos capítulos de sua vida pessoal, da superação que ele teve que enfrentar. Ele que é de Manaus e que vem de uma família pobre, teve que enfrentar muita coisa para se tornar um grande campeão como se tornou. E esse filme traz essa história sensacional desse atleta que teve que ser mais forte que o mundo, teve que superar diversos obstáculos, diversos empecilhos que a vida lhe trouxe para ser quem ele é agora, para ter o mérito que ele tem agora de ser visto como uma referência no campo da luta, uma referência no campo de diversos atletas, não só nacionais, mas internacionais. Então, para você que busca um filme de ação, de aventura e, acima de tudo, de força de vontade, esse é o filme para você. Mais Forte que o Mundo, uma biografia baseada na história de José Aldo, e que você vai se emocionar
Além de tudo, já vou confessar aqui que tem cenas impecáveis, muito bem construída, o roteiro está muito bem elaborado, o ator José Loreto, que faz o papel de José Aldo, entregou tudo e mais um pouco para que a gente conseguisse se emocionar junto com ele. Então vale muito a pena assistir esse filme, aproveitar que ele está disponível na Netflix e fazer essa imersão, esse mergulho e acompanhar a trajetória desse herói desde o nada ao topo do mundo. Vale muito a pena, eu espero que você curta e depois coloca aqui no comentário o que você achou. A minha quinta indicação se chama Um Filme de Cinema, lançado em 2017, dirigido e roteirizado por Walter Carvalho. Se você não lembrou desse nome, Walter Carvalho, vou te lembrar de alguns filmes que ele dirigiu, fez a direção de fotografia, participou de alguma maneira, trazendo a sua criatividade, que você certamente já viu. Central do Brasil, você já viu esse filme, filme nacional? Carandiru, você já viu esse filme? Walter Carvalho estava lá, fazendo a fotografia. Madame Satã, Walter Carvalho estava lá. E dentre outros vários filmes nacionais maravilhosos, bem construídos, bem fotografados, está o olhar de Walter Carvalho. E nesse, dentre alguns filmes que ele fez a direção, ele traz um ensaio sobre o cinema, não só sobre o cinema nacional, mas sobre o cinema, sobre o fazer cinema, sobre o assistir cinema, o que é essa troca do espectador com o cinema. Como o diretor pensa um filme, como o diretor concebe uma ideia e faz com que ela chegue ao público. Qual é a intenção que o diretor, uma diretora de cinema, em compor uma proposta cinematográfica que consiga dialogar com o universo que ele quer abordar? Quais as relações culturais de um filme com o seu povo? Quais as relações globais das histórias do cinema? Então ele teve essa sensibilidade, essa ousadia de viajar o mundo, entrevistando esses diretores e essas diretoras, a fim de trazer para a gente, espectador, esses diversos olhares do cinema. Muitos de nós não temos essa aproximação com os criadores dos filmes. A gente vai lá, assiste o filme, na hora dos créditos a gente aperta o botão de desligar e não tem esse contato. É como se o filme criasse da mágica, né? Alguém apertou o botão e o filme nasceu. E ele vai atrás desses personagens que ficam atrás da câmera, esses criadores de cinema que se aventuram a estudar, dedicar muito tempo de sua vida para trazer emoção, para trazer entretenimento, para trazer reflexão para a gente, e que muitas vezes a gente não tem o hábito de guardar seus nomes, tem o hábito de saber quem são. Então esse é um filme de aproximação entre o espectador e o produtor criativo, esse herói que está atrás das câmeras, construindo e desconstruindo mundos e ideias, a fim de que a gente possa viajar em diversas facetas da vida. É um ótimo filme e uma boa proposta para entendermos a cabeça de diversos diretores de cinema. Afinal, quando assistimos um filme de um diretor, de uma diretora, somos afetados por aquelas ideias. Nada mais justo de conhecermos quem são esses criadores de ideias que tanto nos afetam, quem são essas pessoas que nos inspiram a olhar para o mundo de uma outra maneira. E só conhecendo um pouco mais desses seres que a gente pode criar mais laços de profundidade com suas histórias. E fica também a provocação para você não ter medo de clicar em filme documental. Quando vê o gênero documental, dá uma oportunidade, clica, verifica se não é uma boa história que está ali por trás, verifica se não tem uma boa pesquisa, uma boa apresentação, um bom ensaio, um bom diálogo. A gente aprende muito em filmes documentais e a gente não tem esse hábito de dar essa importância para esse gênero, principalmente nos documentários brasileiros. Eu espero que você tenha gostado dessa lista de filmes que eu preparei para você na Netflix. São 5 produções, então você consegue colocar todos na sua lista e certamente você vai gostar de todos, ou pelo menos algum deles vai te atrair profundamente. Começa pelo que você tem mais aproximação, pelo que você achou mais empático com o seu gênero, e depois você vai variando, vai experimentando outros cardápios. Se você gosta de cinema, de falar sobre cinema, de refletir sobre cinema e psicologia, de cinema e filosofia, se inscreve nesse canal, porque a proposta aqui é a gente semanalmente estar indicando filmes, falando sobre filme, analisando filmes e séries, a fim de que a gente possa ampliar a nossa reflexão sobre esse gênero, sobre essa arte tão importante em nossas vidas, que a gente constantemente está interagindo, mas que muitas vezes a gente não consegue acessar as outras camadas para além do que a gente está apenas vendo. A gente não consegue entender de modo profundo as ideias que estão por trás de um filme. E aqui a gente vai debater filmes, vai refletir sobre filmes, vai esmiuçar cenas, a fim de que a gente consiga cada vez mais se aproximar desse universo cinematográfico, desse universo artístico que o cinema nos propõe. Eu agradeço imensamente pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Forte abraço.